Bom dia, bom dia. Uma live hoje muito diferente, com uma pessoa muito querida. Vamos deixar o pessoal entrar. Vamos deixar o Mahavir, meu convidado, entrar. Bom dia, meninas. Espero que todo mundo esteja bem, na paz, na luz, no amor, na tranquilidade do nosso coração. Bom dia. Mahavir já entrou na live. Deixa eu ver se eu consigo. Bom dia. Mahavir, se você puder solicitar. Ah, foi. Bom, bom dia, tudo bom, Mahavir? Olá, bom dia, tudo jóia? Gratidão, namastê. Eu queria que você se apresentasse para o Aqui. pessoal. Eu vou falar um pouquinho da minha visão sobre você. Uhum. Ele é meu professor de Vedanta. Eu estudo com o Mahavir, os Vedas. Ele também vai explicar para vocês o porquê que é necessário, né, para nós que não temos esse conhecimento dos Vedas, ter uma pessoa ali nos ajudando nesse processo de conhecimento das escrituras. Então, fala um pouquinho de você, Mahavir. Quem é você? De onde você veio? O que que você faz? Bom, primeiramente, gostaria de agradecer pelo seu convite, né? Para mim é uma grande honra poder estar aqui, com você, com a sua audiência, compartilhando um pouco do conhecimento que eu recebi dos meus mestres. Bom, é difícil falar assim sobre mim, resumidamente, o que seria importante ou não eu dizer, mas, enfim, eu sou monge, ah, da linha da Gaudiya Vaishnava, né? Enfim, sou professor de Vedanta e, bom, naquilo que eu puder ser útil, né, estarei aqui à disposição. Explica para eles, Mahavir, o que que seria um Swami, um Vaishnava, né? Acho Uhum. legal trazer essa informação, porque eu posso estar errada, mas eu acho que o meu público não tem muito esse conhecimento e é algo muito diferente para gente, para gente. Eu também tive que aprender um pouco quando eu comecei a estudar com Mahavir, até mesmo, pessoal, para minha conexão, né? Para ver se eu estava me conectando com uma pessoa boa. Claro. Olha, Swami, a palavra Swami significa ah, aquele que controla os seus sentidos, né? Aquele que consegue controlar os seus sentidos, que consegue direcionar a sua mente para, enfim, a sua proposta espiritual. Né? Existem várias linhas, né, de swamis, enfim, basicamente nós vivemos uma vida renunciada, nós somos monges, né, e vivemos dos monastérios. E, especificamente, eu sou um missionário. Então, eu viajo pelo mundo todo com o objetivo de levar essa mensagem até as pessoas, de, enfim, trabalhar com elas pessoalmente, orientá-las. Então, eu faço todo um trabalho de orientação para centenas de pessoas ao redor do mundo. E você é E palestrante também, né, Mahavir? sim, sim, exatamente. Então, uma maneira de apresentar a nossa filosofia, a nossa mensagem é através das palestras, né? Então, eu acabei desenvolvendo essa técnica e esse ano ah, completamos 9 anos de, de, de palestras, viagens, né?
Ótimo. Hoje, pessoal, quem, né, provavelmente vocês vão ter algumas dúvidas. Quem ainda não segue o Mahavir, vou pedir para vocês seguirem. Ele tem um conteúdo maravilhoso. Ele sempre coloca a caixinha de perguntas lá nos stories do Instagram, no perfil dele. Isso é muito importante para a gente adentrar um novo conhecimento, né? E a gente escolheu, eu escolhi, né, esse termo, esse tema para a live, Nova Era, porque muitos que me seguem aqui, Mahavira, eu sou terapeuta, formada em psicologia, eu sou psicóloga, a minha formação, eu já sou formada há 20 anos, e eu vejo que muitas pessoas chegam até mim com grandes ilusões, não que eu não tenha também as minhas próprias ilusões, nós temos. Você próprio fala muito que você participou dessa nova era em um momento da tua vida. Eu também, existem muitas coisas que eu ainda estou desconstruindo em mim, muitas coisas que são bagagens, né? São ilusões que a gente vai acessando, porque é como se tudo fosse muito novo, eu estivesse ali dormindo numa cama, num berço, e aí eu acordo e aí eu acho que tudo é muita coisa, então eu começo a me perder um pouco pelo caminho, acreditar em várias coisas e acabo não fazendo um processo de desenvolvimento espiritual, que é, na verdade, o que a gente busca aqui hoje como encarnados, né? Uhum. Acredito eu. Sim, exatamente. Exatamente. E a nova era, o Mahavir, ele tem uma série de vídeos lá no YouTube falando sobre isso. Então, eu peguei alguns temas, quando a gente foi conversar, né, o que nós traríamos aqui para vocês, eu peguei algumas falas do Mahavir de lá, que são falas necessárias para a gente começar a desconstruir algumas coisas e tentar fazer links neurais com uma outra informação por um prisma, obviamente, daquilo que ele traz, né? Os Vedas, essa parte menos ilusória, tá? Então, Mahavira, eu queria que você falasse um pouco da sua visão sobre a nova era, porque a minha, quando eu me conectei com essa nova era, para mim, não tem os testemunhas de Jeová que falam daquele lindo campo maravilhoso, onde as pessoas iriam semear com os tigres, com os leões, e seria um piquenique maravilhoso. Para mim, a nova era mais ou menos aquilo, e eu achava realmente aquilo muito lindo, e eu falei, nossa, já estou na quinta dimensão, então, né? Sim, bom, a começar por essa questão da quinta dimensão e todas essas dimensões que eles já criaram, tudo isso é muito abstrato, né? Tudo isso acaba não tendo muita conexão com a nossa realidade, de fato, e com as nossas necessidades reais de autoconhecimento, de busca de algo muito objetivo, né? Então, a gente tem que primeiro começar a partir de um princípio que essa verdade que nós buscamos, ela não pode ser subjetiva, tá? Isso é muito importante. Essa verdade, ela é um bem comum. Então, ela é algo objetivo, ela é algo externo a mim, né? Então, essa ideia de que eu vou construir a minha verdade, né? De que eu vou construir o meu mundo, o meu paraíso, né? Isso já é uma grande ilusão, né? E é uma das principais bandeiras da nova era, né? Faz o que tu queres, há de ser o todo da lei. Essa é uma frase famosa, né? Enfim, e isso já é a primeira coisa que a gente tem que questionar, né? Será que é realmente possível, né, criar esse mundo a partir simplesmente do meu desejo? Né? Será que a realidade ela é maleável a tal ponto, né, que, enfim, eu possa manipulá-la, né, de acordo com os meus desejos e minhas vontades? Bom, pelo menos de acordo com o Vedanta, não. Né? De acordo com os Vedas, não. Então, é importante a gente dizer que eu não estou trazendo aqui uma opinião, né? Eu não falo sobre algo que eu acho ou que eu acredito. Eu simplesmente retrato ou repasso, né, as informações dos Vedas. É importante, né, compartilhar com a sua audiência, né? Assim, por que os Vedas são tão importantes?
né? Porque quando a gente fala de tradição, de conhecimento milenar, né, é sabido, né, é assim, é um fato que os Vedas são o conhecimento mais antigo da humanidade, tá? Os Até Vedas mais foram, antigo que os sumérios, né? sim, os Vedas foram, eles foram colocados na forma de livro há 5.000 anos, tá? Mas antes já existia na tradição oral, tá? Então, é uma civilização, é uma sociedade, uma cultura antiquíssima, anterior a qualquer outra cultura, tá? Então, o que está contido ali faz muito sentido, né? Faz muito sentido. E quando comparado a qualquer outro conhecimento, a qualquer outra tradição, ele realmente se mostra superior, ele se mostra muito mais profundo, muito mais completo na abordagem, né? Então, qualquer assunto que você coloque à luz dos Vedas, você vai conseguir encontrar explicações, enfim, conexões muito mais profundas do que de outras tradições, tá? Então, esse é um ponto que eu acho muito importante da gente, primeiro, né, fundamentar. E outro ponto muito, muito interessante, que até você comentou nos seus stories de chamada aqui para a nossa live, que é o fato de a gente misturar várias tradições, né, de acordo com o nosso desejo, pegando alguns elementos de umas, de outras, juntando e criando uma outra coisa, que é, na verdade, um bicho de sete cabeças, né, que a gente acredita ser, no caso, a nossa religião, né, Sim. ou a nossa tradição. E isso, obviamente, que é algo que vai contra a todas essas tradições, né? Então, se você observa bem, nenhuma dessas tradições está feliz com esse sincretismo, né? E nenhuma delas fará sentido se não estiver apresentada da maneira como é na sua integridade, na sua forma original, né? Então, o primeiro passo é siga apenas uma tradição, né? Vá a fundo, né? Conheça aquilo a fundo, experimente, pratique dentro daquilo, né? Se isso não te agradou, mude para uma outra tradição, né? Mas evite fazer essas misturas, porque você não vai conseguir, na verdade, alcançar os benefícios que nenhuma dessas tradições se propõe, né, a oferecer. Tá? Então, isso é, isso é a base da nova era. A nova era traz exatamente essa visão de que você pode pincelar, você pode pegar aquilo que te agrada, né, fazer um uso e o resto você descarta. Né? Isso em si já é uma contradição. Né? Por quê? Se eu creio que uma tradição tem algo de positivo, significa que eu acredito que ela seja uma revelação veraz, uma revelação verídica. Né? Mas se eu digo que ao mesmo tempo tem algo que ela não que não presta dentro dela, eu estou colocando uma contradição aí dentro, né? Dizendo que ao mesmo tempo que ela me oferece algo perfeito, ela me oferece algo imperfeito. Né? Isso contradiz o princípio da revelação, né? Porque a revelação divina ela pressupõe que haja ali uma integridade daquelas informações, né? Daquela revelação. Ou seja, ou você crê em tudo, ou você não crê em nada daquela tradição. Né? Ou ela é inteiramente perfeita, ou ela não é perfeita de maneira alguma. Tá? Então, isso é um princípio ontológico, né? Que a gente não tem como negar. Né? Por quê? Para você seguir uma tradição, você tem que ter fé naquilo. Né? Então, a fonte dessa revelação, ela não pode ser meio perfeita. Né? Ou ela é perfeita ou ela não é. Né? E se você tem fé nela, ela tem que ser perfeita. Né? Agora, se você acha que ela tem defeitos, como é que você vai seguir essa tradição? Né? Então, isso já é um erro, né? Vamos dizer assim, filosófico, né? Da nova era. Só que eu não gosto muito, então isso aqui deixa para lá. Aí eu tento buscar em outra tradição. O que eu falo muito para os meus clientes, para as pessoas que me seguem aqui, Maravilha, é o seguinte: quando nós ficamos atrelados, né,
você fala muito disso, de você pegar o melhor, entre aspas, de cada tradição, né, de cada escritura, você faz ali uma salada, e aí você utiliza aquilo que bem te convém. Só que como que fica seu campo energético com isso? Porque se eu estou num processo de estudar, tudo bem, eu estou estudando as diversas formas de informações. Agora, se eu decido com meu coração seguir alguma tradição, é ali que eu tenho que estar, é ali que eu tenho que direcionar o meu amor, a minha entrega, a minha devoção. Porque Exato. o que eu acho que a nova era tira do ser humano é essa coisa devocional. E nós estamos num momento de Kali Yuga, e eu vou trazer o Mahavira aqui novamente para a gente fazer uma live só falando de Kali Yuga, porque é muito importante a gente compreender que a parte devocional, que muitas pessoas vão perdendo porque começam a ter a falsa ilusão. E isso foi algo que eu tive durante muito tempo. Eu não tenho vergonha nenhuma em falar de que somos deuses. Como que somos deuses? Né? E o Mahavira ele vai falar isso para vocês, porque eu chorei muito, gente. Quando eu fiz essa minha entrega, quando eu fiz essa minha rendição, quando eu compreendi que eu não sou Deus, eu estou numa consciência hoje que eu busco essa energia, que eu busco essa conexão, você entra num estado de humildade muito grande, porque é uma presunção muito grande que a nova era traz para as pessoas, de que seremos salvos, de que tudo que existe é uma manipulação, de que tudo está fora do lugar. E aí você começa a compreender que existe um fluxo natural, sim, da vida. Esse fluxo natural da vida, ele é perfeito, ele é abundante. São as ilusões cada vez mais no externo que faz com que a gente vá perdendo essa nossa parte devocional, de realmente nos colocar ali diante de algo para a gente ser trabalhado, né? Então, quando eu desconstruí essa coisa em mim de que eu era Deus, e eu falava isso aqui, Mahavira, durante um tempo, né? Vós sois deuses. Então, como que é isso? Porque o Mahavira ele também fala isso. Se eu sou Deus e eu quero te destruir, como que isso funciona? Né? Porque que Deus é mais forte, então? Eu aqui, Deus Ana, o Mahavir Deus, e o Mahavir não quer se destruir. Como que funciona esse embate? A gente vê que é uma presunção, é uma vaidade, uma arrogância muito grande, que é essa coisa da nova era. Ela traz essa coisa da sedução, né? De você ter um poder, um empoderamento muito forte. Exatamente. E isso, na verdade, Ana Paula, remete a um materialismo, tá? Quando você coloca, quando você aponta para baixo, ou seja, quando você coloca o ser humano como centro, né, o antropocentrismo, você se torna materialista, tá? Quando você coloca Deus acima de tudo, né, que é o teocentrismo, você então de fato se torna espiritualizado, né? Então, uma das contradições da nova era entra exatamente nesse ponto que você tocou, tá? Em nome de uma pseudo-espiritualidade, eles estão Se eu... negando a onipotência divina, né? E se colocando nesse local, nesse lugar de Deus, tá? E o que automaticamente desfaz o principal ingrediente da espiritualidade, que é a devoção, né? Então, a gente precisa definir primeiro o que é espiritualidade. A espiritualidade significa a minha conexão com a fonte, com a origem, com o transcendental, com o ser supremo, com Deus, né? E a minha devoção por ele, né? Sabendo que eu sou uma criatura, né? Que eu sou eu sou parte parcela de Deus, né? Então, isso é espiritualidade. Então, quando você desconstrói essa ideia de que existe um ser superior, né, que rege, que cria, que mantém, né, enfim, que é o ideal de perfeição, de bem, de beleza, né, enfim, de tudo que a gente tem, né, enfim, de melhor, e a gente se coloca nessa posição, acaba a espiritualidade.
Tá? Então, é um movimento que se propõe espiritual, que seria a nova espiritualidade, uma espiritualidade revisada, 2.0, mas, na verdade, é uma outra forma de materialismo. É uma outra forma de materialismo. Tá? É você se auto-adorando. Né? É É isso. você. Né? Então, isso mexe muito com a questão do ego. Você é psicólogo, É. você sabe muito bem, né? O ego tem muitas armadilhas, né? Então, você se colocar no lugar de Deus, assim, dentro da psicologia védica, isso é um sinal de inveja, tá? Isso é um sinal de inveja, é um sinal de que você admira esse posto, né, de onipotência, de ser alguém especial e único, e que só cabe a Deus, né, e você quer assumir essa posição. Como não dá só para você ser esse Deus, você diz, não, então todo mundo é também, né? Então, só que na verdade, acaba, obviamente, por esse movimento, você acaba, inclusive, tirando a especialidade. Porque se Deus é tudo e todo mundo, então ele não é especial, porque ele não é único. Ele não é. Né? É um narcisismo isso. É um narcisismo, mas com certeza, com certeza. E existe também, Mahavir, nesse movimento de nova era, eu acho que é bem importante você deixar essa mensagem para as pessoas, os falsos mestres, porque é o que mais tem. E na Índia, pessoal, a gente acha que na Índia tá todo mundo muito evoluído e não é bem assim, né? O Mahavir, ele roda, gente, ele roda o planeta, né? Cada hora o Mahavir, ele... Tanto que eu até fui perguntar qual que era o fuso dele, porque às vezes, quando eu conheci o Mahavir, ele estava na Rússia. E agora, onde que você está, Mahavir? Você está em Amsterdã? Agora eu estou na Holanda, eu estou em Haia. E ele passa pela Índia, né? Durante tempos aí, meses, e existem Alguns meses do vários ano povos. na Índia. Você estava, né? Na Índia? Sim, Da Índia que você foi para a Europa? sim, sim. Eu fico sempre alguns meses do ano na Índia, né? Mas, no princípio, eu vivi por 7 anos na Índia, tá? Sem sair da Índia. Foi o começo da minha vida monástica. E depois eu comecei com as viagens, então eu vou e volto. Né? E já são 15 anos, né, até agora nessa rotina. E lá na Índia também tem muitos falsos gurus, Demais. demais. E a gente vê que as máscaras elas estão caindo aos poucos, né? Aconteceu recentemente, a gente acha que a gente não precisa tocar nomes aqui. Se você quiser tocar, você pode se sentir à vontade, tá, Ravi? Existem vários mestres, e a gente vai falar um pouquinho para vocês também da teosofia, né? Algumas coisas que fizeram aí no sentido de trazer um dito novo Messias. E é tudo da nova era, gente. Essa questão de você precisamos ter uma pessoa para. Você se sente perdido, você não sabe por onde começar, você precisa de uma pessoa para você ter um entendimento, para te dar passagem, para você ter aquela informação. Por exemplo, Mahavira, ele é meu professor dos Vedas. Porque para mim é muito complicado, difícil eu estudar numa sequência, eu ainda não compreendo. Então a gente busca, né, pessoas que para mim ele é um mestre sim, tá? Pessoal, não endeusando, porque a gente já acabamos de falar isso, né, de não endeusar, mas de ter um respeito, uma admiração genuína pelo conhecimento que aquela pessoa tem para nos passar, mas existem sim na nova era diversos falsos mestres. As pessoas, elas leem orelhas de livros, reúnem um saladão de coisas e começam a distribuir isso aqui nas redes sociais. E aqui na rede social, você vê de tudo e de todas as coisas. Na verdade, o que a gente mais vê aqui são as ilusões sendo propagadas e mantidas por várias pessoas. Então, esses falsos mestres, eles trazem para muitas pessoas essa falsa adoração e o sentido de que para você ser salvo, você precisa seguir unicamente aquela pessoa.
Fala um pouquinho sobre isso, Mahavir, por favor. Uhum. Bom, um ponto importante sobre esse assunto é o seguinte, especificamente sobre a minha tradição, né, do Vedanta, existem muitos gurus, né, muitos líderes carismáticos que vêm da Índia, né, eles vêm de um contexto védico, tá, que é o contexto da Índia, só que, na verdade, eles não seguem os Vedas, tá? Nós temos vários por aí. Ou seja, eles criam a própria filosofia, eles criam a própria religião, eles criam a própria ideia, os próprios ensinamentos, tá? Fazem também uma mistura de uma série de coisas. E para o leigo, parece que eles seguem os Vedas, porque eles são indianos, porque eles usam termos em sânscrito, às vezes falam versos do Bhagavad Gita, né? Enfim, citam Krishna, cantam mantras. Parece que eles são autorizados, parece que aquilo que eles estão trazendo pertence à tradição védica, tá? Só que na verdade não. Eles são, vamos dizer assim, independentes, muitas vezes até criticam os Vedas, tá? Quando convém, né? Existe um muito famoso hoje em dia que é o Sadhguru, tá? Ele é o ícone desse movimento, né? Teve no passado um muito famoso que é o Osho, tá? Enfim, e tem vários, tá? Que parecem que são védicos, parece que estão trazendo o Vedanta, né? Só porque são indianos, porque estão nesse contexto. Mas se você analisa com cuidado as falas, os ensinamentos deles, você vê que, na verdade, eles são contrários aos próprios Vedas, tá? Ou seja, eles não representam a tradição védica de maneira nenhuma, tá? Então, esse é um ponto muito importante, tá? Então, a gente precisa entender uma coisa. Pelo ponto de vista de um leigo, né? Quando você quer seguir um mestre, você precisa primeiro analisar a origem desse mestre, a linha a qual ele pertence, a sucessão discipular a qual ele pertence, tá? Se ele teve um mestre que foi um mestre fidedigno, se ele pertence a uma linhagem que está dentro dos Vedas, né, que os próprios Vedas autorizam como sendo uma linhagem verdadeira, você precisa se certificar de uma série de coisas. Simplesmente ouvir uma citação, uma frase de efeito, né, stories, reels no Instagram, não vai te trazer toda aquela. Bagagem. Hã? Bagagem de informação, né? Não vai te trazer toda a imagem completa daquela pessoa, tá? E um dos grandes problemas, né, que a gente vê hoje em dia, como você mencionou em questão de ler orelha de livro, né? Hoje em dia isso mudou para ver reels, né? Para ver cortes, né? Então são pessoas que vivem de ver cortes, né? Conclusões isoladas, fora de contexto, né? E tomam aquilo como algo verdadeiro, como algo absoluto, né? Porque hoje em dia quase ninguém lê mais livro. Então, orelha de livro é o que hoje em dia já não é mais nosso contexto, né? Social. É simplesmente pessoas que se dão por satisfeitas com informações rasas, com frases de efeito, né? Que, na verdade, quando são analisadas mais profundamente, você vê que não tem nada ali, a não ser o quê? Palavras bem colocadas, uma emoção, né? E algo de misterioso, né? Então, uma coisa que a Nova Era gosta muito de fazer é isso, são frases de efeito, que no fim das contas não tem conteúdo algum, né? Não trazem uma realidade concreta por trás, né? Mas criam um impacto, né? E principalmente quando deixa um quê de mistério no ar, né? É algo que não pode ser respondido, que não pode ser compreendido, que não pode ser falado, mas que é a verdade, que é o que você deve seguir, né? Então, Como se tudo muito iluminar? vago.
não posso falar. Exatamente, exatamente. É tudo muito vago, né? Então, assim, para você, de fato, dominar um conteúdo, você precisa ir fundo, estudar, né? Enfim, investigar, analisar, praticar, né? Não é algo tão simples assim, né? Então, e esses pseudomestres se aproveitam disso, né? Eles se aproveitam dessa fragilidade das pessoas, tá? E aí que eles entram com enfim, As com o artes. plano deles, né? Com a proposta deles, enfim, né? E a gente vê vários movimentos dentro da nova era, né? Os jovens místicos. Do que são os jovens místicos, né? Tudo é muito místico, tudo é muito... esse mundo esotérico virou uma carga de muita... Você vê uma pessoa hoje que ela é iniciada em tal coisa, em tal coisa, em tal coisa, e a pessoa ela te vende, né, essas informações dela no sentido de vamos lá, vou dar esse exemplo porque eu acho mais congruente com a live. Vamos dizer que eu estudo sobre orixás, eu, Ana Paula, já estudei sobre várias coisas também, mas nunca me aprofundei em todos. Hoje eu estou buscando com o meu coração um aprofundamento, sim, em uma determinada área que para mim está fazendo sentido. Então hoje, né, meu coração, a minha direção, a minha energia está nisso. Mas eu já estudei diversas coisas. E o que a gente vê, né? Eu começo a estudar sobre os orixás, então eu pego a informação ali dos orixás, eu pego as informações das raças estelares, porque isso virou uma moda muito grande aqui no Instagram, essa coisa do cosmos, né? Das raças, de que as naves vão vir e vão fazer e vão acontecer, e muitas pessoas vai acontecer o arrebatamento, né, Maravilha? O arrebatamento ele vai acontecer porque as naves vão chegar aqui a qualquer momento, ali no nosso portão, e quem tiver merecimento vai embora com essas naves. E aí tem arcturiano, tem pleiadiano, tem siriano, tem de tudo. E a gente começa mais uma vez a entregar o nosso poder da nossa ação. A gente começa a fazer essa parte devocional para coisas que nós não entendemos, não temos entendimento profundo. A gente simplesmente dá o aceite. E esse movimento dentro da nova era, dos jovens místicos, está levando muitas pessoas para vários lugares, e menos o lugar de atuação, que é o desenvolvimento espiritual. Eu vejo muito isso aqui, Mahavira. As pessoas, elas chegam muitas das vezes até mim no sentido de, eu já fiz terapia de não sei o quê, de não sei o que lá, eu já fui para a nave tal, eu já fui para outra nave, de vez em quando eu vou para a nave. E aí eu fico me perguntando, mas não é tão fácil assim ir para a nave, né? Você sai dando rolê de nave. É muita loucura, né? Sim, deixa eu te falar um pouco sobre isso também. Bom, esses dias mesmo eu me deparei com um livro que dizia assim, os seres estelares já estão entre nós, prepare-se. Falei, bom, as frases de efeito, né, da nova era. Eu falei, olha, bom, de acordo com os Vedas, né, existem civilizações, ou seja, milhões de pessoas vivendo em cada estrela, em cada planeta. Não é novidade nenhuma para nós saber que existem seres estelares. Só que não é com esse ar de mistério, com essa coisa toda. É algo muito, muito simples, muito corriqueiro. Assim como tem gente aqui na Terra, tem gente em Vênus, no cinturão de Órion. Então, para quem já está acostumado com a literatura védica, com a história, a gente sabe que isso é uma coisa normal, né? E não é essa coisa de que eles vêm para levar os escolhidos, os melhores. Isso não existe. Isso aí já é mais uma criação de sensacionalismo, tá? Para poder atrair as pessoas.
Tá? Por quê? Perceba bem, Ana Paula, existe sempre o elemento do medo. Tá? Os falsos mestres, as falsas tradições, os falsos profetas, eles sempre vão trabalhar com medo. Tá? Por quê? Porque o medo ele fragiliza as pessoas. O medo ele expõe as pessoas, elas ficam vulneráveis, elas são facilmente manipuladas. Você vê que essas seitas, onde há esses suicídios coletivos, né, que também faz parte da nova era, tudo isso tem a ver sempre com o medo. O medo do quê? O medo do fim do mundo, o medo de uma catástrofe, seja ela ambiental, né, seja ela, enfim, cósmica, enfim, né? Sempre tem esse medo, né? Sempre tem um medo por trás. Né? O medo ele é o principal meio de manipulação Manipulação. das pessoas, né? Isso. E assim, o que as tradições, assim, pelo menos o que os Vedas, né, trazem em relação a isso, é um ensinamento muito simples. Olha, o mundo material ele é transitório, né? Ninguém vai viver aqui para sempre, tá? Então, independente de ter ou não um cataclisma, de ter ou não uma situação mais bizarra, fim do mundo, está tendo um terremoto aqui no país vizinho onde morreram pessoas. Então, o fim do mundo foi para elas naquele terremoto. Então, o ensinamento ele é muito mais prático, né? É muito mais voltado para a transitoriedade da vida no dia a dia do que para um evento específico, né? Do que para um evento específico. Né? E outra, não existe uma chance, né, para todo mundo. Existem inúmeras chances. Né? Você tem sempre a possibilidade, terá sempre a possibilidade de alcançar a sua perfeição espiritual, né, de entrar na morada de Deus, né, porque Deus é misericordioso. Né? Ele não vai colocar apenas uma chance. Né? Não é só para quem tem essa informação privilegiada, né, desse grupo especial que canalizou o mestre tal, o anjo X, né, ou o comandante estelar Y, e esse é o povo que foi escolhido e a gente está aqui no nosso clube e a gente é que vai, o resto não vai. Não existe isso. Não existe. Isso é uma grande infantilidade, né? Desculpa, mas então assim a gente vê as coisas de uma maneira muito prática, né? O mundo vai acabar, claro que vai acabar. Já acabou várias vezes. Universos são criados e destruídos e refeitos e recriados a, a multiplicidade da criação ela é contínua. Né? Então, nos Vedas, a gente aprende que não há só uma criação, não há só um universo, só uma terra. Existem inúmeros que estão sendo criados e recriados constantemente. Então, assim, não é só uma chance, não é só uma vida, só uma vez. Né? Nós já passamos por isso milhares de vezes e vamos continuar passando, dependendo da nossa maneira de encarar, né, esse processo. Né? E isso que você fala, que os Vedas falam isso de uma forma tão simples e tão lúcida, você vê que muitas desses jovens místicos, eles pegaram essas informações dos Vedas, colocaram, né, ingredientes ali bem ilusórios, ingredientes que você vê que atraem muito as pessoas, que colocam as pessoas ali no sentido de é como se fosse novo, mas não é novo, né? Eu tenho aqui uma nova terapia para te entregar, eu tenho aqui uma nova chance para te mostrar, e na verdade, gente, eles estão pegando apenas informações que estão ali nos Vedas e recriando, né? Tentando reinventar essa roda. E o que eu vejo muito nesse sentido? Existem várias ilusões que a gente vai adentrando, que a gente vai validando, e a gente vai vivendo essa realidade das coisas que a gente vai dando a validação da mente. Por exemplo, a questão da encarnação. A gente vê que existe uma resistência, a pessoa ela começa esse tal do despertar, né, da consciência, e eu falava muito disso com o Mahavir, ele me trouxe uma paz, gente, de verdade, com o conhecimento dele em relação a isso, porque eu acho que ele se lembra, e eu falava para ele, Mahavir, eu tenho receio de
voltar a reencarnar. E ele falava para mim numa tranquilidade, mas assim, tão grande. Ele fala, Ana, se for preciso, você vai reencarnar ou aqui, ou em algum outro local, ou em algum outro local. Porque essa nova era, gente, ela fala tantas coisas, ela traz tantas ilusões falsas, é tanta informação que você fica tão perdido que você começa a entrar em embate com a sua existência. E quando a gente entra em embate com a nossa existência, você está negando uma oportunidade muito preciosa. É um momento planetário aqui para nós. Nós estamos, né, em Kali Yuga, num momento que a gente pode acessar essas informações e nos desenvolver. E nós poderíamos estar, e estamos, né, vivendo em outras vidas, mas aqui nessa que nós estamos aqui trocando essas informações, a gente precisa compreender que isso é muito válido. Isso é um presente. Quantas pessoas não gostariam, Mahavi, de estar aqui encarnados hoje, aprendendo, se desenvolvendo? Com certeza. Inclusive os próprios semideuses, né? Eles desejam encarnar como seres humanos. Por quê? Porque é só como ser humano que você pode fazer o sadhana, que é a prática espiritual, tá? E nenhuma outra espécie, nenhuma outra dimensão, nenhum outro planeta você consegue fazer o trabalho de ascensão espiritual, tá? De acordo com os Vedas. Então é só a partir da Terra que você faz isso. Então, nascer aqui na Terra, com certeza, é uma grande bênção. E, enfim, né, conhecer Deus, conhecer o caminho, buscar por Ele através de uma tradição. Né, porque é importante dizer que não é porque eu represento os Vedas que eu acredito que só os Vedas funcionam. Ao contrário, Sim. eu sempre deixo isso muito claro, que Deus se manifestou através de diversas tradições para cada tipo de consciência, para cada tipo de ser humano, de acordo com o seu contexto cultural, enfim, etc. Né? E Deus é para todos. Né? Até escreveram isso aqui no chat há um tempinho atrás. Deus é para todos. Né? Então, não há uma melhor do que a outra. Né? Apenas há aquela que Pessoa. te serve, aquela que se adapta, aquela a qual você melhor se adapta, né? Vamos dizer assim. Mas eu estou curioso para saber uma coisa. Você tem mencionado sobre esses jovens místicos. Eu confesso que eu nunca ouvi falar desse termo. O que é isso? É um movimento novo? É algo, Não é enfim. tão novo. Os jovens místicos, a gente brinca aqui, né? Alguns terapeutas, a gente dá esse nome dos jovens místicos, que são pessoas querendo reinventar a roda, Mahavir. São pessoas que trazem exatamente isso, essas novas informações. A ufologia hoje, quando você para estudar, você vê que tem um movimento muito grande desses jovens místicos. Eu própria estudei com algum deles, né? Então, quando eu falo jovens místicos, é porque eu sei o que existe por detrás, no sentido de participa aqui do meu grupo, que aqui você vai ter informações privilegiadas, sim. E eu ficava pensando, coitado daquele que não tem essas informações, né? A pessoa não vai evoluir, não vai ascensionar, não vai se iluminar, coitada, a pessoa vai ficar aqui nessa roda e vai. Todos nós, se a gente não tomar, né, de uma certa forma, vergonha na nossa linda cara, se a gente não começar um processo de desenvolvimento, a gente vai precisar esperar a Terra passar por um ciclo para a gente passar por esse ciclo também. É simples assim. Só que essa invenção da roda, você vê, tudo virou muito quântico, né? Tudo é muito quântico agora. Então, essa coisa da nave, Mahavir, é um movimento desses jovens místicos, porque você vê que as pessoas deixam os nomes em comentários. Eu acho que você ainda não deve ter visto isso, mas para você dar a volta em nave, para você conhecer a Terra 360, é muita loucurada. É muito, é muita, Olha, muita perdição. sim, a ufologia já virou uma religião, né? Uma segunda religião.
Eu vejo as pessoas falando sobre ufologia como se fosse uma igreja, uma tradição, enfim, né? Seguem isso como se, né? E eu pergunto assim, né? Tá, mas tudo bem. Por que que esses seres que moram fora da Terra são melhores, né, do que os que moram na Terra? Né? O que que eles vão... Eles continuam vivendo no mesmo universo material, eles são seres encarnados como você, eles são condicionados ao mundo material tanto quanto você, tá? É porque, assim, é um complexo de inferioridade, né? Quando vem de fora, é melhor, né? Então, se vem de outro país, é melhor. Se vem de fora da Terra, é melhor ainda, não é? Então, é, por que que só porque vem de fora é melhor, né? Esse é o primeiro ponto. E, obviamente, que a gente sabe que esses seres não é porque moram em algum outro país, em algum outro planeta ou estrela, que eles são mais evoluídos. Não é verdade. Não é verdade, né? E de acordo com os Vedas, tudo que nós precisamos, né, para compreender a verdade, para compreender o sentido da vida, né, está disponível tanto aqui na Terra quanto em qualquer outro local. Então, não é necessário vir de fora, né? Eles vão te levar nessa nave para onde? Eles vão conseguir Tá aqui. romper com o mundo material? Não vão romper com o mundo material. Dentro do mundo material, seja aqui na Terra ou em qualquer outro planeta, né, as misérias permanecem, as limitações permanecem, né? Então a questão toda é Deus, onde entra Deus nessa história toda, né? E isso é que é a espiritualidade. Espiritualidade é pensar em Deus, se unir a Deus, fazer o yoga, a comunhão com Deus, né? Buscar amá-lo, servi-lo. Isso é espiritualidade. Tá? Então, muitas vezes, essas pessoas da nova era criticam seguidores de tradições, né, milenares, dizendo que eles não são, que isso não é espiritualidade, né, que isso é apenas, vamos dizer, uma prática de repetição sem sentido, enfim, né, são pessoas simplesmente que estão ali, mas a gente vê que, na verdade, são eles que escapam, né, da espiritualidade, em nome da espiritualidade. Né? Então, eu sempre Nossa. costumo usar essa imagem. Né? A pessoa acende um incenso, coloca uns cristais na mesa, né? Coloca uma foto de um ser angelical e acha que isso é espiritualidade. Isso não tem nada a ver com espiritualidade. Né? Aí vai fazer trabalho de chakra, de kundalini e se acha evoluído, mas isso não é espiritual. Chakra e kundalini são coisas materiais, do corpo material. São apenas mais sutis, mas não significa que são espirituais. Tá? Então, definir o que é espiritualidade é fundamental nesse processo todo. Né? Porque senão parece que tudo que o olho físico não vê é espiritual. E não é assim. Né? A matéria tem os seus níveis de sutileza. Né? Então, enfim, mais ou menos isso. Unir a matéria ao elo espiritual é um dos nossos desafios de encarnados, né? Nós temos esse equilíbrio, porque é o que falta. Muitas pessoas colocaram aqui, né, fuga. A gente vive realmente nessa fuga. Por quê? Porque quando eu começo a desdenhar o corpo material, estar encarnado é muito importante, sim. Como o Mahavi falou, existem muitos semideuses querendo ter essa experiência, principalmente aqui em Kali Yuga, né? Nesse momento, muitos deles gostariam dessa experiência. E a gente Olha, começa essa... Pode falar, Mahavi. desculpa, Ana Paula. Eles pregam uma pseudo-renúncia, mas os cursos que eles cobram são caríssimos. Né? Para você ter o e-book da nave estelar, é caríssimo. Né? O workshop deles é de $3.000 por final de semana. Entende? Então, é uma pseudo
simplicidade, uma pseudo-renúncia, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse discurso e observar a prática dessas pessoas, né? Sim. E, e, e a gente percebe, a gente vai percebendo, quando a gente vai começando esse processo, né, das ilusões caírem, porque são muitas, gente, são muitas. Falar que estamos totalmente longe das ilusões, a gente está encarnado, é complicado. A gente vai deixando essas bagagens, a gente vai começando a ter essa leveza, a gente vai aceitando. Aceitação, porque fora da aceitação também é difícil um trabalho genuíno acontecer em nós, né? A gente realmente conseguir se conectar com a espiritualidade, não com a pseudo-espiritualidade, né? Com a espiritualidade no sentido de eu estou encarnado, eu sei que eu sou um espírito, mas eu estou encarnado, então eu preciso sim tomar essa vida, honrar isso aqui que eu estou vestindo, o meu corpo. E quando a gente começa esse processo de despertar a consciência, a gente tende a fugir. Ou a gente fica muito ali na nuvem, né? De achar que tudo é muito espiritual e eu nego a matéria, ou eu continuo na matéria e eu esqueço o elo espiritual. Então é um dos desafios hoje de nós aqui encarnados a gente ter esse equilíbrio, porque a gente tem conta para pagar, né, Maravilha? Isso aí todo mundo tem. A gente precisa comer, a gente precisa se vestir. Existe aí necessidades que o dinheiro precisa, que o dinheiro ele traz para a gente, ele supre isso. Só que nós não podemos deixar de praticar as coisas espirituais. E praticar as coisas espirituais, muitas das vezes, não é em um final de semana pagando $3.000, igual o Ravi falou. São práticas que você vai fazer na sua própria casa. Uhum, Né? exatamente. Colocaram aqui no chat, eu acho que foi a Cida Satya, ela diz o seguinte: mas o que importa não seria para onde estão sendo direcionados os recursos? Sim. Bom, o fato é, qual é o principal, qual seria a melhor maneira de nós nos relacionarmos com esse mundo material, né, com os objetos materiais? Entendendo que tudo pertence a Deus e tudo pode ser usado para o serviço de Deus, né? Inclusive o dinheiro, né? Inclusive os objetos, né? Então, essa aversão à matéria, ela é muito perigosa, né? A aversão ao corpo, a aversão à mente, a aversão aos sentidos. Por quê? Porque, na verdade, eles podem ser um meio para você, inclusive, desenvolver a sua relação com Deus, a sua espiritualidade. Sem a sua mente, como é que você vai compreender, né, esses tópicos espirituais? Como é que você vai começar uma meditação sem a mente? Como é que você vai começar uma relação de prática espiritual sem os seus sentidos? Então, o que os Vedas ensinam para a gente? Que o principal não é você anular os sentidos, não é você anular a mente, não é você recusar o dinheiro, mas é você usar tudo isso para o serviço de Deus. Tá? Esse é o grande salto, né, quântico, vamos dizer assim, né, da filosofia védica. Não é a negação, é a utilização adequada daquilo que já pertence a Deus. Tudo é propriedade de Deus. Nada é nosso. Né? Nós estamos apenas fazendo um uso. Nós podemos fazer um mau uso ou um bom uso. O mau uso é quando direcionamos para nós. Né? O bom uso é quando utilizamos no serviço, né, para Deus. Então, é claro que tudo depende da maneira como os recursos estão sendo colocados, com certeza. Agora, existe um limite, né? Por exemplo, o meu trabalho, né, ele é um trabalho que não tem preço, né? Não tem preço, tá? Não teria como eu quantificar, né, em valores de qualquer moeda, né, o trabalho que eu faço, né? Então, significa que eu posso cobrar
milhares de reais, né, para dar uma consultoria, né, ou para dar um curso do Bhagavad Gita, justifica? Não justifica. Né? Então, eu dou de graça, né, e aquilo que Deus quiser, né, dar para mim, virá automaticamente. Então, cada um contribui com quanto pode, né? E assim eu me entrego, eu aceito esse processo, porque eu confio em Deus, né? E eu sei que é Ele que vai me manter, né? Não é o meu trabalho que vai me manter. Essa é uma outra consciência muito importante. Então, para que cobrar US$ 3.000 por um workshop de final de semana? Por um conhecimento que você pode receber gratuitamente de uma maneira muito mais fácil, né? Então, essa exploração de certos temas espirituais é muito complicado. Muito É uma complicado. exploração. É muito complicado. Né? Uma coisa é você colocar um preço razoável, né? Uma coisa, né? Enfim, que obviamente você precisa para poder manter a sua vida, etc. Até porque o padrão de um monge não é o padrão de um chefe de família, né? Obviamente. Né? Mas existe sim, quando o discurso passa por esse nível, né, desse desapego material, mas ao mesmo tempo há uma cobrança excessiva, entra uma contradição, não é verdade? Sim. Então, E a liberdade, né? A falsa liberdade que a nova era ela traz para as pessoas. Porque eu faço o que eu quiser e eu não vou ter consequência de nada, né, Maravilha? Eu acho que a gente pode finalizar falando sobre isso, porque você vê muito isso. Eu faço o que eu quiser e eu não vou me responsabilizar por nada, porque, na verdade, vou me responsabilizar por quê? Né? Não tem motivo pelo qual. E aí a gente vai se esquecendo de uma coisa muito importante, que a nova era também fez uma deturpaçãozinha, né? Da questão do karma. Porque o karma, ele existe. uhum, Você faz uma ação, essa ação ela vai ter uma consequência. Ela tem, preterivelmente, tem uma consequência. E essa consequência, óbvio, né? Eu vou ali e faço o bem ele vai me acompanhar. Se eu vou ali, chuto um cachorro, de alguma forma, isso vai me acompanhar, tem uma consequência. E a nova era, ela tira um pouco isso das pessoas. Tira não, né? No sentido de, as pessoas, elas acabam achando que elas podem trilhar qualquer caminho, fazer qualquer coisa, que ela não vai ter nenhum tipo de consequência. Isso é uma falsa liberdade, gente, porque quando depois a gente desencarna, a continha ela chega. E às vezes essa conta não precisa nem desencarnar, não. Essa conta ela chega aqui mesmo encarnada. ou vai para a próxima encarnação, né? Sim, Porque o karma ele não é anulado com a morte, né? Ele continua exato. na sua conta. Né? Então, esse é um ponto muito importante, a questão do karma e da dívida histórica. Né? Ah, você, por exemplo, jogar para uma outra geração a culpa de uma geração passada. Né? Isso é um grande problema. Né? Esses reparos históricos, principalmente a nível político, né? E existe. ele, ele Existe, né, Maravilha? Não sim, é uma sim, ilusão, não. Isso existe, sim. sim. Não, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, porque você não tem como transferir para o outro o seu karma, o karma de alguém. Né? Então, se no passado alguém fez algo de errado, não é porque você é filho de fulano ou descendente, né, de alguém que você tem aquele karma para você. Né? Isso não existe. Né? Então, nós temos o nosso karma, a nossa história, ele é intransferível, tá? Ele é intransferível. E ao mesmo tempo, essa questão do poder fazer o que você bem entender, lei da atração, né, pensamento positivo, né, tudo isso é uma grande ilusão. Né? Por quê? Porque o mundo no qual eu vivo não depende só de mim. Eu vivo num mundo que existem milhões de pessoas, bilhões de pessoas, de seres, de outros seres, inclusive não só seres humanos, né, que também vivem aqui, que têm os seus karmas, né, e
eu dependo deles e eles também dependem de mim, né? Existe toda uma relação, né? Então, para eu dizer que eu posso moldar o mundo de acordo com o meu desejo, basta pensar positivo, significa que eu estou interferindo na sua possibilidade também de fazer isso com o seu mundo, que também me inclui. Então, é uma contradição isso. Não tem como isso ser possível. Então, devemos pensar positivo? Com certeza. Vai mudar alguma coisa? Sim. Vai mudar. Mas não é dessa maneira onipotente, né? Que eles colocam como se você fosse Deus, como se o universo fosse. É uma coisa totalmente absurda isso. E as pessoas estão aceitando isso e consumindo isso de uma maneira tão grande, né? Assim, tão intensa, que é realmente preocupante, né? Foi o que eu falei logo no começo. É uma outra maneira de materialismo, de viver o materialismo, né? Quando você coloca o ser humano no centro, isso é materialismo, né? Por quê? Porque o ser humano, Sempre é o ele, ser humano, isso aí. ele não deu origem a si mesmo, né? Quando eu dei por mim, quando eu me tornei consciente de que eu estava aqui vivendo, não fui eu que me trouxe à existência, não foi eu que me criei, né? Quem foi que me criou? Quem é que me colocou nesse mundo? De onde vem a minha consciência? Não vem de mim. Porque se viesse de mim, eu nem escolhi estar aqui, não é verdade? Se eu tivesse esse domínio ontológico sobre a minha própria existência, né, por que eu me submeteria, né, a uma situação de desconforto, né, como é esse mundo material? Né? Então não faz sentido. Então a gente tem que ter muita humildade, muita tranquilidade e muita devoção, muita a entrega a Deus. É Ele que está vivendo, é Ele que está de fato controlando, mantendo, criando. Né? E eu só preciso, na verdade, me conectar a Ele, né? Me entregar, né? Devotar a minha vida a Ele. Né? Isso faz de mim um ser grandioso. Né? Nada mais. Sim. E deixar também aqui, o Ravi, a indicação para o pessoal ler o Bhagavad Gita, né? É muito importante, é um livro muito importante para vocês. É uma conversa ali com muita informação de Krishna, né? E você vai vendo que existem várias respostas que o nosso coração busca, que estão contidas nesse livro. Fizeram uma pergunta aqui agora que eu acho muito importante a gente responder, que é, deixa eu ler aqui na íntegra, mas se Deus nos deu a chance de reparar, não fica pesado isso de ficar sempre pagando o que não se lembra? O que acontece? Aquilo que você precisa pagar, você manifesta aqui nessa vida. É aí que está a grande ilusão, eu acho, sabe, Mahavir? Porque, realmente, se eu me lembrasse de várias coisas que eu já fiz, eu não estaria fazendo novamente. O Espiritismo, ele fala que o esquecimento é uma dádiva, né? O Espiritismo, ele fala muito do kardecismo, que é uma dádiva a gente não se lembrar. E, realmente, se eu me lembrasse, eu não estaria, por exemplo, fazendo tais ações que eu já tenha feito. Só que a vida ela me traz as doses daquilo que eu preciso curar, que eu preciso dissolver, que eu preciso transformar o karma em dharma, né? A vida aqui, ela me traz essas doses. Só que a falta de comunhão com Deus, conosco, com o nosso dia, com as coisas, né, que a gente precisa ter ali, essa parte espiritual, não me deixa acessar a informação de que tal acontecimento que aconteceu hoje, por exemplo, me irritou, me deixou bravo, aquilo é uma dose disso que eu preciso curar. Então a gente para também de querer colocar a culpa em algo e começa a assumir a responsabilidade de se curar, de transformar esse karma de alguma forma. Essa é a minha visão, Mahavi. Eu gostaria que você falasse da sua. Olha, tinha um ponto que eu queria
analisar, me passou aqui agora, você estava falando no começo da sua fala, lembrei, justamente sobre a lembrança, né, das vidas anteriores, né, das vidas passadas. Olha, nós não nos lembramos das situações específicas, nós não nos lembramos dos fatos, tá? Porque seria muito sofrimento para você conseguir digerir de uma vez só. Tá? Porém, o resultado das impressões, dos samskaras, das impressões, das experiências, estão presentes em nós e revelam o que nós somos hoje. Tá? Então, o fato de você continuar errando não significa que não é porque você não se lembra de que você já passou por isso ou está repetindo. É porque você ainda não conseguiu aprender. Não é pela falta de memória, é pela falta de capacidade de aprendizado com aquela situação. Isso passa por dois fatores. O primeiro é uma falta de uma orientação de um mestre adequado, né, para te trazer um entendimento, né, mais claro sobre como passar por uma situação, né, e também um karma, porque a falta de discernimento também é um mau karma. Tá? Então, muitas vezes, você pode já ter feito coisas no passado, em outras vidas, que foram muito inauspiciosas. Tá? E isso, então, traz como consequência a falta de discernimento, né? O que vai te fazer sofrer. Em última análise, é o sofrimento ou é a bem-aventurança. O resultado, basicamente, são esses dois. Né? A bem-aventurança vem com o acerto, né? Com a compreensão da verdade, né? E o sofrimento vem com a ignorância, né? Com a escuridão. Né? Então, o fato da gente não ter a memória não é, na verdade, um determinante para o acerto ou para o erro. Tá? Porque a tua capacidade de discriminação ela já existe em você agora. Né? Mas ela só está de acordo com o seu nível. Uma pessoa que vem muito amorosa, você vê que é uma pessoa que ela vem querendo ajudar os demais, é uma pessoa que você, nitidamente, é uma pessoa que ela está muito envolvida no Dharma. Ela, óbvio que tem os karmas, senão ela não estaria aqui encarnada, mas você vê que a pessoa que ela é dotada de uma benevolência, de uma misericórdia, o nome que a gente quiser dar aqui, é uma pessoa que ela está muito voltada, ela já lidou com muitas coisas aí na vida. Uma pessoa que vem, por exemplo, num estado muito grande de raiva, uma pessoa que odeia muito, você vê que é ali o karma que a pessoa ela precisa tratar, né? Se você parar para analisar a sua vida, você vai conseguir compreender. Você vai conseguir compreender. A lembrança, ela não vai vir, mas você manifesta. Exato. Porque tudo aquilo que, de alguma forma, eu já trabalhei em mim, nada se perde. Exato. Está tudo aqui em mim. E aquilo que também eu não trabalhei, está aqui em mim. E isso vai se manifestar de alguma forma. E se manifesta, não é por maldade de Deus, do universo, da vida. Não é. É para aprimoramento, é para desenvolvimento, né? Eu acho que isso tem muito a ver com uma frase muito famosa que é: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Né? É verdade. É porque essas pessoas no passado não foram tão boas. Elas podem ser boas hoje, mas Exato. o karma que elas têm não vai ser apagado pelo fato de elas estarem fazendo boas coisas. Elas vão ter que pagar mesmo assim. Né? Então, existem muitos karmas passados que estão só esperando uma oportunidade para frutificarem, tá? Para se manifestarem. Pode ser que nesse meio tempo você tenha já modificado o seu comportamento, mas você ainda vai ter que pagar por aquilo. Né? Você não vai escapar. Né? Então, é mais ou menos isso. E muitas pessoas perdem a fé em Deus por causa disso, né? Porque acham que Deus tem que proteger
essas pessoas boas, mas esquecem que existiam vidas passadas, né? Existe um passado aí. E que essa lei do karma, ela é infalível, ela é justa, ela não falha, né? Ela não falha. Então, se aconteceu é porque no passado houve alguma situação que levou a isso, né? De alguma forma vai precisar ter ali, né, a ação do karma. Eu queria que você falasse, Mahavi, para o pessoal que, né, vai começar a te seguir aí, muitas pessoas vão assistir provavelmente a live depois, eu vou deixar também salva lá no YouTube, por onde essas pessoas começarem, né, a consumir o seu conteúdo, as coisas que você ensina. Se você, eu acho que seria interessante também você colocar lá nos seus stories hoje, né, alguns links para o pessoal poder iniciar lá no YouTube, alguns inscritos, ele escreve bastante também, pessoal, ele traz muita informação para a gente dessa ótica dos Vedas. Então, fala com o pessoal aí, Mahavi, por favor. Sim, eu tenho um canal no YouTube onde eu compartilho todo esse conhecimento védico. Tem mais de 800 aulas gravadas, a grande maioria com 1 hora, mais de 1 hora de duração, ou seja, tem muito conteúdo. E eu sugiro começarem justamente por uma playlist que chama-se A Nova Era, né? Ou Críticas à Nova Era, né? Que ali, enfim, eu analiso todos os diferentes ângulos desse movimento, trago as soluções que os Vedas nos apresentam para esses problemas e conflitos, né, que existem no mundo. Tem outra playlist muito interessante que é a Sabedoria Védica, tá? Onde eu trato de temas um pouco mais, vamos dizer, mais comuns, né, do nosso dia a dia, temos às vezes políticos, sociais, etc., sob a visão dos Vedas, tá? E, enfim, e o que mais você, né, sentir de ouvir, pode ficar à vontade, que sempre vai ter algo a te beneficiar, com certeza. Quero te agradecer muito de ter aceitado o convite, de ter vindo aqui fazer a live. E já deixo o próximo convite para a gente vir falar. E aí, gente, óbvio que eu vou ser meio que uma entrevistadora, né? Eu vou entrevistar aqui o Mahavir, porque ele é a pessoa que vai falar com vocês. Eu não tenho tanto conhecimento, estou estudando sobre a nossa era, que é Kali Yuga, é onde a gente está nesse momento atual aqui encarnadinho. E eu acho que falar sobre isso vai desmistificar muita coisa para quem ainda está muito atrelado à nova era. Porque as pessoas vão compreender essa questão planetária, que são ciclos, e ciclos se cumprem, têm o seu papel, cada ciclo é de uma forma, a gente vai precisar usufruir aí de Kali Yuga. E acredito também que isso vai fazer com que essas ilusões elas vão deixando aí de fazer tanto sentido e a pessoa ela vai começar a compreender que a encarnação ela não é uma coisa tão ruim como se prega nesse meio holístico, né, Maravilha? Tudo depende do que você está fazendo, né? De que maneira você está vivendo. Esse é o grande segredo da coisa. É isso aí. Tá bom? Eu te agradeço por esse convite, fiquei muito feliz de poder estar aqui com você hoje. E, enfim, no que eu puder ser útil, estarei sempre à disposição, tá bom? Muito grata. Muito grata a todos vocês também que estiveram aqui conosco. Um beijo, fiquem bem. Hare Krishna. Hare Krishna.